Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil mais uma vez e o terceiro episódio de X-Men 97, segunda temporada pra vocês. Como eu falei, né, a gente tá meio fora de tempo, mas é porque quando eles lançam vários episódios assim é muito difícil pra mim. Mas hoje a gente vai estar comentando o terceiro episódio, meu amigo, que doideira, tá? O primeiro e o segundo foram assim, surpreendentes, né? E o finalzinho do segundo, então, cê tá doido! E a gente vai estar falando sobre isso hoje, mas lembrando, nosso vídeo está dividido em três partes. Aqui na descrição tá assim: introdução, que é essa parte começo, é essa parte inicial, reações, que são as partes que eu coloco os melhores momentos da minha reação assistindo ao episódio, e terceiro são os comentários do que aconteceu no episódio. Então, se vocês quiserem pular para alguma parte, dá uma olhada aqui na minutagem, clique e você já vai ser redirecionado. Então, vamos lá que a gente vai comentar, vai reagir e depois voltar para comentar sobre o terceiro episódio. E o terceiro episódio é a Sessão do Apocalipse parte 1, tá? E a gente vai então agora reagir. Mas antes eu peço para vocês inscrever-se no canal, curtir, comentar, compartilhar, ative o sininho clicando aí para vocês receberem todos os episódios que a gente lança aqui, porque na primeira temporada a gente reagiu episódio por episódio, fizemos as mesmas coisas que a gente tá fazendo agora com a segunda temporada. Então ative para vocês ficarem ligados no nosso canal e também comenta aqui para vocês ajudarem a impulsionar o nosso vídeo. Eu tô reativando o canal, que eu fiquei um tempo sem postar, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Quem já é inscrito, deixe os seus comentários aqui para vocês fortalecerem também, beleza? Então vamos logo lá reagir ao terceiro episódio de X-Men. Entender o verdadeiro valor do poder. Luta de classes agora. Redirecione minhas forças para os muros da frente. Mano, não pode viver para me desafiar. Será que é o Kang? Pelo poder que eu busco. Seu único governante, seu faraó, Ramatut. Ih, é o Kang! Apanhamos antes de podermos lutar. Mas homens como nós não devem mais se ajoelhar. Nós vamos sobreviver! Eita! Caramba! Vixe! Caracas! Vixe! Os homens sussurram, filho de alma. Poderíamos ter destruído cada muro daquela cidade hoje, mas você parou após o primeiro, por medo de confrontar o faraó. Então eu arrancarei a cabeça de Logos, independentemente do seu destino. Você disse a Nur que vemos um destino para ele? Magneto é tenso, né, velho? Eu posso explicar, Charles. O faraó está na iminência de uma descoberta que fará seu exército atual parecer um monte de brinquedos. Eita! Um templo perdido de seres divinos vindos das estrelas. Esse pode ser o poder que precisamos para voltar para casa. Você nos contará sobre esse templo. Todas as coisas, todos os lugares encontram o caminho até aqui, o fim. Eu posso sentir você. Quem quer que você seja, revele-se agora. Eita! Magnus, qual o significado disso? Tire a venda dos seus olhos, Nur. Esse falso profeta tem mentido para você. Eu sinto muito, Nur. Mentiras são as armas dos fracos. Nur, por favor, não! Ei. Pronto, virou o Apocalipse. É culpa deles mesmo. Ah, o Bishop. Parece que não... Vixe. Eita!
Ele é um androide? Em Sabanur. Achou que poderia se esconder, mas eu encontrei você. Eita. Magnus, receio que o momento de redimir Nur já passou. Nossa luta não acabou! Ei! Ixi. Meu amigo, o que foi isso? Continue. Deu ruim, hein? Deu ruim. O Kang tá aí, galera. Cê tá doido? E é isso aí, pessoal. Cara, que doideira foi essa, meu amigo? Mano, que animação fantástica, né? Marvel Animation, assim, de parabéns. Você tá doido, mano? Esse episódio foi loucura demais, mano. Que doideira. A gente teve a participação do Ramatut, que é quem? Kang, né? Duas potências, Apocalipse e o Kang. Você tá doido? Mas vamos lá, vamos comentar. A gente vê o primeiro episódio começando com Forge explicando para os X-Men que voltaram do futuro aonde estava o Neitas, comentando, falando com eles sobre o que ele e o Bishop planejaram para resgatar eles de volta. Porém, eles não foram encontrados, a galera do passado. O objetivo deles é que encontrar esse grupo do passado. Mas se não encontrarem, a Tempestade até falou, o nosso objetivo é o quê? Torcer para que eles consigam derrotar o Apocalipse e retornar. Ou apenas pelo menos retornar, né? E chegando lá, na era do Apocalipse como o primeiro mutante, né? Que a gente sabe que eles estão lá no passado, 3.000 anos antes de Cristo. A gente simplesmente vê o Magneto tentando criar um plano o mais arriscado de todos os tempos. Assim, pra mim, esse plano do Magneto foi, assim, a loucura da loucura. Vamos lá. O Magneto sabe quem é o Apocalipse e o que ele se transformou. Aqui, na história, como ele sendo o primeiro mutante em ascensão, o Magneto quer tentar fazer ele ser outra pessoa, pra ele não se transformar em um monstro. Por isso, o Magneto tá usando a situação, como ele sempre faz, né, de guerra entre o faraó Ramatut, o Kang e o Ensabanu, porque a gente tá vendo o faraó e um escravo liderando um grupo para se rebelar contra o Ramatut. Então o Apocalipse tá aqui com seu grupo querendo fazer uma guerra, uma revolta contra o Ramatut. Então esse é o plano do Magneto, tentar reverter quem foi o Apocalipse. Só que isso é o risco dos riscos dos riscos. É o mais arriscado que ele pode tentar fazer, cara. E ele fica incitando o Ensabanu a fazer uma revolta contra o Ramatut, porque ele diz que o poder só vai vir através da guerra, através da luta. Meio comunista, né? Meio Karl Marx isso, né? A luta de classes, vamos dizer. E o Ramatut, então, se prepara para lutar contra ele, até porque ele diz que o Ensabanu não pode viver desafiando o tempo e nem o poder que ele tá buscando, né? Porque ele tá desafiando é o Kang. E o Kang, o Ramatut, ele tá em busca de um poder muito maior para poder fazer um ataque, né? Aonde ele busca um poder que lá na frente o Logos, que é o general dele, vai dizer que é um poder meio que divino dos deuses. E assim ele pode pôr em prática o seu plano. Então, a guerra está armada entre Ramatut, faraó, e o Ensabanu, Apocalipse. E é justamente porque eu disse que isso é muito arriscado. Porque o Xavier falou com o Magneto que ele tá arriscando em confiar no mutante, que é o maior inimigo deles. O maior inimigo de todos os tempos, do mutante, da raça humana e de tudo. O que o Magneto diz que ali ele ainda não era o Apocalipse, ele era o Ensabanu. Ele poderia tentar reescrever a história a partir dali. Ali ele era só apenas um primeiro mutante. E o Ensabanu, o Apocalipse, é que confia no Magneto, porque ele sabe que o Magneto também é um mutante e ele tem uma confiança no Magneto. E o Magneto quer aproveitar essa situação porque ele sabe que a tecnologia do Ramatut, do faraó, ele é além daquele tempo. Então ele quer usar aquela tecnologia para tentar se teletransportar
para 1990, para a década de 90. Só que o Xavier fala com o Magneto que, na verdade, o Apocalipse, o En-Sabanu, não sabe que eles são os X-Men, os seus maiores inimigos, né? Então eles armam a guerra, o En-Sabanu vai com a sua tropa até o faraó, né, ele motiva ali os seus soldados e empreende um ataque contra eles. Mas é claro que o Ramatut já estava preparado, né? O general Logo, né, do Ramatut, ele até esnoba o En-Sabanu, porque ele considera o En-Sabanu como um escravo e não como alguém poderoso. E é disso tudo que o Magneto tá tentando se aproveitar. E todo momento ele pede confiança pro Xavier. É meio difícil confiar no Magneto, né? Só que o Ramatut usa robôs, tecnologia contra o En-Sabanu. Mas mesmo assim, ele consegue vencer as tropas do Ramatut com seu poder e ainda captura o general Logo, né, para interrogar ele. Na verdade, o amigo dele, que é o Baal, queria que ele matasse. Só que o Magneto sabe que se ele mata a primeira vez, ele vai virar o Apocalipse. Então o Magneto consegue impedir que ele mate o Logo e capture ele para tentar interrogar e para que ele não vire o Apocalipse. É aquela coisa, né? Evitando a primeira morte para ele não sentir o gosto do que é matar. Como despojo daquela batalha, o Magneto faz com que eles peguem as tecnologias que eles conseguem ali e o Fera tenta criar uma máquina do tempo, só que são tentativas frustradas. O Fera não consegue, porque pro Fera aquela tecnologia é muito avançada para aquela época, mas ela também é muito inferior para que eles consigam fazer uma máquina do tempo. Ele até sugere que a gente vai ter que confiar agora na crença, na fé. Então vamos ter a opção de rezar, porque se nada der certo a gente vai ter que rezar. Porque o Fera disse que tem que ter um poder superior àquilo, um poder que seja cósmico, para que eles sejam deslocados daquele tempo, daquela linha, né, temporal. O Xavier até fala que o Magneto acredita que o Logo tem informações sobre aquela tecnologia e que eles podem pegar essa informação para adaptar tudo o que eles precisam para poder sair dali. E é engraçado que o Noturno até fala, poxa, então quer dizer que o destino tá nas mãos de uma aliança com o nosso maior inimigo. É justamente isso. Isso é louco, porque a gente vê as conversas do Magneto com o En-Sabanu e é engraçado porque ele fica feliz por tudo que o Magneto tem ajudado ele no seu empreendimento ali. Ele disse que agora as pessoas ali, aqueles guerreiros que ele tem, seguem ele ao invés de temer a ele. E ele tá muito feliz, né, por tudo que o Magneto tem instruído ele. Porém, Baal não tá gostando disso, porque primeiro que eles não sabem quem é o Magneto direito, o Magneto é um forasteiro e tá se intrometendo naquilo que eles querem fazer, principalmente na hora de matar o Logos, que o En-Sabanu não matou. Aí o Magneto até fala com ele, calma, a gente tem que controlar nossos impulsos. É justamente isso que o Magneto tá tentando tomar as rédeas, para ele não virar o Apocalipse. Então, já que eles estão com Logo, o general do Ramatut, a vampira já pede logo pro Xavier entrar na mente dele, né? Mas a gente sabe que isso vai contra os princípios do Xavier. Como a Jubileu falou no episódio anterior, né? Que isso não é certo, porque ela aprendeu também do Xavier. Mas isso é preocupante. O Xavier tem medo de entrar na mente do Logo e alterar mais ainda o tempo. Interessante que o Fera, o Noturno, eles levantam um questionamento muito bom ali, que é, será que tudo isso que tá acontecendo já não está sendo controlado pelo Apocalipse? Porque é muito interessante, eles estão ali com a pessoa certa, no lugar certo e com o poder certo, que é o do Xavier. Então, há essa dúvida, será que isso já não foi visto? Já não foi escrito? É claro que eles não sabem também que a mãe Ascani que enviou eles pra ali, né? Quando o En-Sabanu chega e se encontra com eles, né? Fica aquele clima meio estranho assim, mas ele tá com aquele sentimento de gratidão pela vitória, né? Pelas conquistas, por mais que o Baal queria destruição total. Mas pro Magneto, a destruição total resumiria em mortes. E não era isso que ele tava querendo, né? Ele tá tentando ali controlar os impulsos dele justamente para evitar isso. Então, ele já coloca na cabeça, En-Sabanu, já coloca na cabeça que ele é o salvador do mundo, justamente por causa do que Magneto colocou na cabeça dele, por causa das coisas que o Magneto tá falando com ele. E o Xavier fica bolado com isso, né? E o Magneto depois, em particular, fala com o Xavier que esse é o plano dele, tentar controlar o En-Sabanu para ele não se tornar o Apocalipse e assim reescrever a história para que o quê?
o sonho do Xavier em que haja uma harmonia entre mutantes e humanos seja possível, reescrevendo a história para que não haja uma luta, para que não haja o apocalipse, para criar essa luta entre mutantes e humanos. Porque o Magneto disse que os humanos já provaram de uma vez por todas que são incapazes de escrever história, né? As gerações que vão passando é uma cópia da outra, plágio da outra. E essas cópias são o quê? Destruição, mortes, perseguições, preconceitos. E ele relembra os acontecimentos de Genosha. Ele se culpa disso, né? Ele se culpa por aquilo que aconteceu. Porém, o Xavier, ele coloca a culpa sobre todos eles. E é isso. Diz o Magneto que tá tentando voltar para um mundo melhor. Impossível. Isso é muito estranho. Cara, e o Xavier fica tipo, cara, entre a cruz e a espada, né? Mas o Xavier só quer que a raiva do Ensabanu, do Nu, seja contida, pelo menos. E a gente vê o Nu, Ensabanu, interrogando logo. E tudo que ele perguntava, ele não respondia, apenas fazia deboche da cara dele. Ele não estava se portando. Ele até disse, eu sou seu primeiro mestre, eu que te fiz isso, eu que te fiz assim. E o Nu vai para matar ele e o Magneto intervém. O Magneto tá mais uma vez ali tentando conter a raiva dele. Ele até diz, calma, você não é o seu passado, então relaxa, né? Só que aí o Logo diz que o Ramatut tá para descobrir uma fonte de poder extrema, que é um templo de deuses, né? É um poder cósmico. Então, o Xavier vai lá e entra na mente do Logo, né? E ele cai ali numas alucinações, ele não consegue entender muito bem onde tá. E há uma presença poderosa dentro da cabeça do Logo. Há uma voz que diz para o Xavier que ele é o fim onde tudo começa. Então a gente não tem certeza se a voz é do Apocalipse, se é a voz do Kang, a gente não sabe exatamente. E nem o Xavier sabe. E o Xavier até fala que aquela voz não ia permitir que eles encontrassem os objetivos do Kang, né? Do Ramatut. Que eles encontrassem os objetivos do Ramatut, o poder do Ramatut, porque esse poder ajudaria eles voltarem. E logo no final do episódio já, o Ensabanu e o Baal descobrem que, na verdade, eles são os X-Men. Eles são de outra realidade. Eles são intrusos, né? Tem até ali o símbolo do X, do X-Men, na mão do Ensabanu, e eles ficam revoltados. Até porque é como se eles estivessem fazendo algo escondido deles, né? Se eles estão ali numa parceria, por que tá tendo algo escondido que eles não podem saber? E claro, o Baal já tem aquilo como uma traição. E como consequência, Ensabanu vai lá e mata o Logo, que é o que o Magneto estava evitando. E nisso a gente descobre que o Logo tem ali partes androides nele. E é a localização para aquilo que o Ramatut precisava. Era o poder para aquilo que ele estava procurando. E o que acontece? Luta e mais lutas. E quem aparece para ajudar? Bishop, ali com os seus transmissores para fazer eles voltarem. E nisso o Xavier até fala, olha, vão voltar porque a hora de tentar salvar, reviver o Ensabanu já passou. Aquilo que o Magneto estava tentando fazer de redimir, né, ou fazer uma Ensabanu que não se transformasse no Apocalipse, já passou. Agora é hora de ir embora. E na hora de ir embora, o Ramatut ataca eles com o poder cósmico que ele estava tanto procurando. E o episódio simplesmente acaba aí. Meus amigos, são muitas emoções. Que isso? Cara, que doideira. Que doideira. São doideiras atrás de doideiras, você tá ligado? Então a gente termina aqui com um ataque de Ramatut contra os X-Men do passado, Ensabanu, não sabemos as consequências disso, mas isso fará parte da ascensão do Apocalipse, porque essa foi a parte 1, vocês estão ligados? Cara, que doideira, eu nem sei mais o que dizer, nem o que esperar, tá? Só aguardo para ver o que vai acontecer. Eu já peço para vocês deixarem aqui nos comentários, tá? O que vocês estão achando, expectativas, personagens, coisas que eu deixei passar, coloca aqui porque vocês nos ajudam e nos fortalecem demais. Então o terceiro episódio foi isso, tá? Gostei demais, mano. Eu não tô conseguindo nem colocar em escala aqui o que tem sido o que tem sido melhor aqui, cara. Tá tudo assim sinistro, mano. X-Men 97 é X-Men 97, vocês estão ligados? Então ative as notificações para vocês ficarem ligados aí. E semana que vem a gente tá aqui de volta para falar do 4º episódio. Vocês estão ligados? E é isso, pessoal. Muito obrigado vocês que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até semana que vem. Até o próximo vídeo e fui!